boa tarde. Mais um programa Vitrine, ao vivo pela nossa TV Vila Imperial, agradecendo a audiência de vocês. Em nossos estúdios, mais uma vez, o professor Leandro Rodrigues, escritor, coordenador do curso de Letras da Universidade Católica de Petrópolis. Esse escritor... Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Kátia. Esse escritor hoje, acho que até escritor, coordenador do curso, professor, né? Porque, assim, você já teve algumas oportunidades estando aqui conosco, né? Lançando seu primeiro livro, seu segundo livro. Isso o quê? Tem 2 anos? Não tem 2 anos. Foi em novembro de 2011. Pois é. E aí, assim, engrenou, né? Como é que é essa coisa assim, não, vou empreender a carreira e agora está fluindo, ou acaso você planejou? Porque, efetivamente, assim, foram 3 livros, até porque sabemos que não é fácil, né? Consolidar, estruturar e, assim, entregar, né? Um presente desse, né? Expor-se, né? Nós estamos falando sobre isso. Pouco. Como é que você compreende, percebe esse teu movimento? Kátia, primeiro, tudo começou assim. Eu já tinha muitas coisas escritas, né, há algum tempo, mas, como da primeira vez quando eu vim aqui eu falei, era aquela coisa, e aí, quando que eu vou de fato publicar? E a partir do momento que o primeiro foi publicado, acaba tudo sendo mais fácil. Não quero dizer mais fácil de ser algo simples, mas mais fácil de você ter mais acessibilidade. Você já tem um contrato assinado com uma editora, então fica mais fácil você conseguir outro. É mais estimulante, talvez? Talvez sim, mas eu acho que a aceitação do sentido que o difícil é você ser aceito por uma editora, é você conseguir. Tanto é que é o 3º livro pela mesma editora. E a partir daí eu comecei a organizar. Então, os tempos que eu me organizo, da outra vez você até falou da minha disciplina, né? O tempo que eu me organizo foi exatamente para poder selecionar a maneira como as coisas seriam publicadas. O Amor Perfeito, como eu disse, 7 anos depois de escrito. Sincretismo Literário foi um recorte da minha vida e de textos de 20 anos atrás. E agora da criatura ao criador, novamente, separado por temática, mas pega um recorte, tem textos daqui de 1995. E novamente eu fiz um recorte em determinado momento para parar pela questão temática e pelo tamanho, né? Nesse período, você continua produzindo. Eu continuo produzindo outras coisas. Já o próximo quarto, vamos dizer Já, assim. o quarto agora é até um novo empreendimento que é muito curioso, que tudo surgiu com os meus filhos. Você tem filha pequena, né? O meu filho perguntou, o Rafael perguntou, você não escrevia livro? Eu me lembrei da Clarice Lispector. Você não escrevia livro para criança, só para gente grande. É impossível não atender um apelo desse, porque é um apelo, né? Porque a Clarice aconteceu a mesma coisa com ela. E dentro do carro, quando eu estou dirigindo, eu vou brincando com eles, batendo papo, e o Rafael fala assim, o Rafael e o Vinícius costumam comentar, conta uma história, e o Rafael fala assim, não, mas não é a história que está no livro, é a história que você vai inventar. Muito bom. E aí, nisso, com a ajuda deles, eu construí o 4º livro, que está com o ilustrador agora, é um livro infanto-juvenil. Que lindo. E agora... Surpresa? Surpresa. Não pode dizer qual é o tema? Não, acho melhor não. Em vou breve, deixar para lançar. Exatamente. Mas assim, ainda esse ano? Não sei, aí depende, porque a parte de ilustração aí é mais trabalhosa. Né? Porque os demais, claro que também dá trabalho, mas é edição de texto, então edição de texto. Agora, a parte de ilustração tem uma questão estética, tem uma questão de aprovação e assim, o livro já está pronto, o texto já está pronto. Que foi o último que eu produzi, de fato. Eu produzi esse livro nas férias, no fim do ano para cá, até janeiro. Foram 2 meses produzindo. Mas os demais livros, não. Os demais que eu tenho publicado são textos antigos que eu vinha compilando e vinha organizando. Assim como você falou aquele dia comigo, nossa, mas você é tão organizado. Porque se eu não for dando a quantidade de aulas que eu dou... Pois eu queria até retomar um pouquinho isso, porque nós tivemos o Fernando Sanches, que fez uma formação, inclusive, nos Estados Unidos, e constituiu a chamada Escola de Escritores, né? E eu perguntei para ele assim, existe receita de bolo? E ele falou que o mercado literário americano, que trabalha dentro desse até porque a competitividade é muito grande, essa questão da aceitação das editoras, né? Que são, assim, há autores que são disputados e há autores que disputam editoras, né? Que são garantia de sucesso, porque divulgação também é uma questão importante. Quando você diz assim, poxa, é o 3º livro que eu edito pela mesma editora,
Isso representa algo, é algo significativo, Claro. né? Significa que, invariavelmente, o teu trabalho é um trabalho que houve um reconhecimento, né? Existe um filão, E aí, como se constituiu, como é que você enxerga? Você já tem seguidores, você já tem aqueles que fizeram uma primeira leitura, se encantaram pelo seu estilo literário, aí você faz um segundo lançamento com uma outra temática, mas o mesmo estilo literário. Como é que você percebe as pessoas que hoje já estão te seguindo? Já Entendo. com 3, assim, já indo para o 3º livro. É curioso, foi o que você falou, são temáticas diferentes, né? Todos 3 diferentes, mas tem aquele público fiel, né? Aquele público que me manda e-mail, aquele público que no meu blog vão lá e fazem os comentários. E isso é uma coisa muito gostosa, porque é mais ou menos o que você me fez a pergunta, é o que eles me perguntam sempre. Qual é o próximo livro? Vai ser sobre o quê? Qual é a temática? Ontem um amigo, na noite de autógrafos, foi me dar um abraço e falou assim, olha, o sincretismo literário vai ter que ter o 2 depois, por uma série. E ele começa aquela coisa E assim. você nem imaginava fazer um 2? Não penso, porque foi um Olha recorte. só. E ele falou assim, e como a temática é de futebol, aquela coisa da minha paixão por futebol, tem que ter um 2 pra gente falar mais sobre futebol, né? E ele ainda falou, vamos esperar um momento para isso, vem Copa do Mundo, essas coisas já está assim. te jogando aí uma demanda, Exatamente. né? E ele fica na expectativa. E é uma questão, é poesia, né? São poemas. A minha esposa ainda falava, a Cláudia falava comigo ontem, temos poucos leitores de poemas, né? A verdade é essa. Quando nós temos um romance, entendemos. Agora, a poesia é algo diferente. E é uma coisa interessante. E aí, de repente, ele joga essa demanda para você. Você deixa fluir ou você... não vou me envolver, mas aí fica com aquela coisinha assim... Fica. Invariavelmente vai ficar aquele sentimento de que existe uma possibilidade. Sim, porque eu tenho outros textos da mesma característica do sincretismo que não foram incluídos nesse. Então, você começa a pensar, determinados textos poderiam, né, dar uma continuidade, porque os meus textos eu já separei todos tematicamente. Então, esse, por exemplo, da criatura ao criador, são poemas religiosos. E até ia pedir, de repente, a produção para mostrar aqui. Houve ontem a noite de autógrafos, né, na Universidade Católica. Minha sensibilidade, me corrija se eu estiver errado. Aquele seu primeiro trabalho aquele material que já estava há 7 anos guardado. Exatamente. Lá. Você é um escritor que precisa dessa coisa do você construir o seu material, desenvolver o seu texto, deixá-lo. E aí você se afastar e depois, não sei se é um processo de aceitação, se é um processo de assim, me tornar mais, talvez me sentir um pouco mais seguro, de rever essas leituras para, enfim, publicar? Eu não sei, eu intuí isso agora. Olha, Kátia, algumas pessoas, você não é a primeira que me faz essa pergunta, mas o detalhe é que, sobretudo, foram as oportunidades. O texto estava guardado até então porque fica essa questão de você virar e falar assim, vai ser publicado, não vai? E, de certa maneira, eu escrevia para mim, mas ninguém escreve só para... Todo mundo escreve para ser lido, óbvio. E quando surgiu a oportunidade da editora, com a publicação do primeiro, como ele disse, acaba sendo... a acessibilidade acaba sendo maior. Então, claro que é um afastamento. Eu estou produzindo um romance já há algum tempo e, claro, ainda não há um afastamento porque eu não terminei o romance. Né? Esse Mas você provavelmente não vai publicá-lo imediatamente? Não sei porque há uma série de projetos. Tem essa questão do livro infantil que surgiu, caiu no meu colo a partir do pedido do Rafael. Tem um outro que eu estou elaborando, que é uma organização de poemas antigos. Então, é mais ou menos assim. Eu tenho... Para ser sincera, eu ainda tenho aproximadamente uns 900 poemas não publicados. Meu Deus, então, é muita construção. Porque como ele disse, eu escrevo desde 13 anos. Né? Então, estou com 33. Há 20 anos, são 20 anos de poesia sendo escrita ali. Claro, tem muitas coisas que você vai guardar, tem coisas que você não vai mostrar para ninguém. Mas tem muitas coisas ali que eu posso fazer, agora sim, com esse afastamento. Né? E também, hoje em dia, como professor e tudo, eu consigo ter essa visão que, certamente, há alguns anos eu não teria. Você falou, Nando, hoje como professor, você tem uma expectativa, você ainda não pensou sobre isso,
Na medida em que você está num momento assim, muito fértil, né, até do aproveitamento desse teu conteúdo de tantos anos e conseguir construir, né, com temáticas, né, fazer essa integração, como você falou também, poema não é um mercado fácil, não é um mercado fácil. Não. E você hoje já estar consolidado, já tem até seguido, né, as pessoas que te seguem, que te acompanham, os teus fãs. Claro. Vamos falar fãs? Leitores. Leitores. Seus leitores. Então, você tem a expectativa de se dedicar apenas à poesia ou a academia, ela também faz parte da tua vida? Porque ocupa. E para escrever, eu acho que você precisa de disponibilidade de tempo. Como é que você vê isso? Mas a academia faz parte da minha vida, isso não resta a menor dúvida. Como eu até comentei, meu filho se chama Vinícius por causa do Vinícius Moraes, né? A minha paixão e eu amo lecionar. Lecionar é aquela questão, há trabalho de gabinete, há trabalho de coordenação, no colégio que eu trabalho, há o trabalho de vice-direção, que eu sou vice-diretor, mas o vício é a aula. Sala de aula. A sala de aula é uma coisa muito gostosa. Você como professora deve saber bem disso, é muito bom sala de aula. Então não tenho interesse em abandonar, claro que não, mas assim, a gente não sabe como é que as coisas vão caminhando, mas hoje em dia eu não consigo pensar em abandonar o meio acadêmico. Não consigo me ver longe do meio acadêmico. Porém, a parte de escritor, eu consigo caminhar paralelamente. Óbvio que você não tem o tempo que você gostaria de ter para isso. Nós estamos falando essa questão de tempo. A Cláudia, sua esposa, nós conversamos muito, e eu até falei assim, Cláudia, como uma inveja boa, porque como somos docentes, e o tempo, e com filhos pequenos, né, temos que dar essa atenção, essa presença. E eu fico imaginando assim, às vezes, quando eu sento para escrever, invariavelmente, você precisa de uma disciplina, você precisa de uma rotina, e a Cláudia falou, mas ele é muito organizado, ele é muito disciplinado. Tudo dele, né, estão assim, estruturados nas pastas, por datas. Pelo teu blog mesmo a gente percebe. Você acredita que exista uma receita de bolo? Para essa coisa do processo de produção, de concepção, entendi. Da relação, de administrar com a editora, também a continuidade, porque não é só escrever o livro e jogá-lo ao mundo. Você tem uma mídia que faz uma mediação junto aos seus leitores. Invariavelmente, se ele te manda uma mensagem, ele fica na expectativa de que você faça uma devolutiva. Então, não é só escrever um livro, você tem toda uma gestão. Claro. Né? Século XXI, não tem jeito. É gestão, né? Efetivamente é uma função, uma profissão. E você acha que tem receita de bolo? Não, eu não consigo ver uma receita de bolo. O que eu consigo ver é um envolvimento. Eu acredito muito na questão do envolvimento. Vamos pegar um exemplo até na universidade, quando você me manda um e-mail que chegou alguma coisa da ouvidoria, alguma coisa de fora que me manda, a Rosane, você sabe que no dia seguinte, no máximo, eu estou respondendo. Por que eu faço isso? Por essa questão desse retorno, e a confiabilidade se torna maior. E a organização para poder ter todo esse entorno, como eu acabei de falar, acaba sendo algo que é intrínseco. Aí é uma coisa desde de criança, eu sempre fui muito organizado, muito disciplinado. Hoje em dia, então, trabalhando, hoje não, né? Há 12 anos, trabalhando num seminário, onde convivo com alunos que levantam 5h30 da manhã. É a minha vida, assim. Eu acabei me tornando disciplinado pela convivência, pelas circunstâncias e porque desde jovem, desde 14 anos eu trabalho 3 turnos. Então, há 19 anos da minha vida eu tenho 3 turnos tomados. Então, não consigo me ver... desde os 14 anos eu trabalhava o dia todo, estudava à noite, depois faculdade, e assim vai. Especialização, mestrado, tudo usando isso tudo. Não vejo uma receita de bolo. Agora, para a construção de um texto, o Rubem Fonseca costuma falar algo que eu gosto muito, mesmo que seja para você abrir o texto, olhar e colocar uma vírgula a mais. Mas quando você está construindo, é bom que todo dia você, nem que seja 1 minuto, 5 minutos, que você dê continuidade, para que você não se afaste do texto. Tá? Então, quando eu estou construindo algo, estou na produção, nem que seja para eu reler aquela página e mudar alguma coisa que já foi escrito, mas aí eu tenho que fazer isso para que não haja esse afastamento, para que continue esse envolvimento. Aí, voltando ao que eu falei no início. Eu acho que o envolvimento é o primordial, né? Igual o da criatura ao criador. Na segunda-feira, no seminário, o padre pediu que eu desse uma palestra para eles, para os seminaristas e tudo, porque é uma temática, são 85 poemas religiosos.
e fizesse a apresentação também lá, mas a diferença é com uma palestra para eles. Desde que ele me pediu isso, todo dia algum poema eu releio para poder ver o que eu vou inserir, qual trecho buscar, nem que seja antes de dormir, sabe? Aquela coisa de, na cabeceira da minha cama tem lá o lápis, a caneta ao lado, no cantinho, para eu poder fazer as anotações, para que não haja esse afastamento e para que cada vez mais haja essa disciplina, né? Agora, em relação aos trabalhos e tudo mais, se eu não tiver disciplina, é o que a gente estava falando no início. Pois é, e é interessante porque o artista, o escritor e até o músico, né, nós tínhamos, acredito que até acho que final dos anos 80, havia assim uma imagem, assim, um senso comum da coisa que o artista tem que estar livre. Não era muito compatível o olhar de alguém disciplinado, né? Por exemplo, o próprio Vinícius, a imagem de Vinícius, estou me lembrando, porque ontem houve a palestra de Vinícius, você é um aficionado. Não, ontem foi sobre Chico. Chico Buarque, Vinícius, você é um aficionado Sou. por Vinícius, eu sou também apaixonado, enfim. E vamos celebrar agora 100 anos de Tom Jobim, né? A cidade está celebrando 100 anos de Tom, vai celebrar até o final do ano. 100 anos do Vinícius. Do Vinícius de Moraes agora? Do Vinícius, desculpa. E aí essa coisa sempre as imagens, as produções, que me recorda assim, é o Vinícius fumando em reuniões, divagando, e aquela coisa livre, né? O tom talvez um pouco mais centrado, mas essa imagem, essa figura do artista que não tem a disciplina e que quando vem a inspiração senta e constrói. Isso mudou, né? Eu acho assim, Kátia, isso aí foi uma imagem criada, né? Foi mesmo? Eu acho que sim. Porque assim, nós temos contas a pagar. Eu sempre falo isso. Ontem eu estava dando aula sobre Drummond, uma turma no seminário, e se você pegar a vida do Drummond, ele sempre, paralelo às publicações, ele estava lá, trabalhando na parte política, né? Trabalhando na parte de serviço público constantemente, nunca abandonou aquilo. Então foi criado por essa figura do boêmio. Claro que seria ótimo viver só da escrita. Claro que seria ótimo viver livre para poder pensar um dia maravilhoso, olha, vou escrever sobre o céu, vou escrever. Claro que seria muito bom, mas nós temos contas a pagar. E essa visão, aquilo que talvez o Bandeira tenha auxiliado por um poema, mas não pela realidade dele, que ele falava que não fazia poesia quando ele queria, mas sim quando ela, a poesia, o procurava. Né? Claro que existe a inspiração, mas é mais 90% de transpiração, aquela coisa do trabalho, algo contínuo. Eu acho que isso se tornou assim, foi uma imagem vendida ou uma imagem de uma época, mas não necessariamente condizia com a realidade, porque muitos tinham que pagar. Se você pegar, você falou do Vinícius, se você pegar no filme do Vinícius, a filha dele fala assim, eu me lembro que lá em casa sempre tivemos problema de dinheiro. Né? A Suzana falando. Mas passa uma imagem daquele cara muito, né? Aquela coisa, né? Quase que assim, delirante, que vivia no sonho, o que eles chamam que precisa estar apaixonado. Os simbolistas chamavam de nefelibatas, né? Os habitantes das nuvens, completamente fora de tudo. E deixa eu te pedir uma gentileza. Pode, claro. Escolha aqui, eu queria que você fizesse uma leitura. Uma leitura de um texto aqui? De um texto seu, para nós encerrarmos a entrevista. Deixa eu só fazer eu queria só perguntar, quem quiser adquirir o seu livro pelo site? Pelo site consegue, eu vou colocar depois nas livrarias, eu coloco sempre. Pelo Amazon consegue comprar, já está lá no Amazon, sabe? Na Amazon já está. A Amazon estava antes do lançamento. Muito bom. Na segunda-feira no seminário, às 8h30, vai haver um outro lançamento, vai haver também 8h30 da noite. Da noite no seminário. No dia 20 de maio, às 8h30, no seminário em Correios, Seminário Diocesano em Correios. Antes de eu ler aqui, eu vou ler um trechinho, mas eu só queria dizer que o prefácio foi feito pelo Monsenhor José Maria. Que é uma gentileza, um carinho. Exatamente. Muito especial, né? E o pós-fácio feito pelo Dom Gilson, né? Bispo auxiliar de Salvador. Porque meu contato com eles há muitos anos, trabalhando com eles, e foi feito o pedido. Eu vou pegar aqui um trecho apenas, então, vou pegar um pequeno... Que você gosta muito, nas suas preferidas. Tá, eu vou pegar... É uma temática religiosa, né? Então, deixa eu pegar esse daqui, que é um... Que é um privilégio nós termos, né, o autor fazendo uma leitura do seu próprio texto, né? Geralmente nós encontramos assim em eventos, traz-se sempre, né, autores em que o próprio encontro que você faz, né, dos expoentes da literatura, é sempre alguém trazendo um expoente, fazendo uma leitura ou uma releitura. Então você ter o próprio autor fazendo essa leitura, para nós é um privilégio. Então tá, vou pegar então um texto pequenininho aqui, que eu sei que a questão... Eu ia pegar um trecho de uma música que eu escrevi, mas
participou de festival de música, mas eu vou pegar um menor que a música é muito grande. Deixa eu só pegar aqui que eu tinha você falando, eu me perdi aqui, 101. Pronto, está aqui. Ó. Como é uma temática religiosa, né, a questão está aqui no sacrário. Isso aqui eu fiz de fato dentro da igreja. Tá? Meu Deus, meu Senhor, é tão bom ver-te vivo no sacrário, curando feridas, semeando nos corações o amor tão real, presente, longe de ser imaginário. Por isso, quando te vejo frente a frente, entro em estado de contemplação. Sinto uma vontade ardente de calar-me e de te escutar em meu coração. E tu, tão divino, fala-me sem igual, e ouço-te feito menino, e amo-te, ó meu ser maioral. Especial. Leandro, olha, mais sucesso para você. Eu queria presentear você com esse livro. Obrigada, Tá bom, obrigada. Já tem, nossa, já tem com dedicatória. Muito Enquanto obrigada. estávamos conversando, eu fiz. Muito obrigada. Sucesso, então, Obrigado. próxima noite de autógrafos no seminário. Segunda-feira, dia 20, às 8 horas e 30 minutos. 8 horas, imperdível, né? Obrigada mesmo, Obrigado fico feliz você, Kátia. que você retorne muitas e muitas vezes, porque sabemos que são novos lançamentos da sua vida literária. Parabéns. Obrigado. Nós Kátia. vamos para um pequeno intervalo de volta.